Vamos falar sobre... Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel Regional Debates, né? Você acompanha com a gente, confere conosco de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h30 da tarde, as personalidades da nossa região, as personalidades do Brasil, desfilando aqui pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo junto com você as nossas demandas, as nossas dificuldades, os problemas, né? E apontando, na medida do possível, os caminhos para melhorar, para minimizar tudo isso que diz respeito aqui à Baixada Santista e, claro, também avaliando e discutindo os temas da pauta nacional. Sempre com uma reprise às 20 horas, né, às 8 da noite, e um pouquinho mais na frente, depois do programa do JB, o painel regional, aí com entrevistas e também temas importantes sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. Nessa edição, com prazer, a gente recebe mais uma vez o advogado, articulista, Vicente Cassione, que colabora com a gente em mais esta edição. Cassione, prazer revê-lo, tudo bem? Muito obrigado pela mais esse convite e uma honra sempre estar presente nesse programa que cada vez mais tem a sua audiência crescente, graças à qualidade das pessoas que vêm aqui, com exceção, evidentemente, do dia em que eu estou. Claro. O dia que você está, a audiência bate picos, né? Agora o Cassione, com a sua humildade tradicional, jamais reconhecerá isso publicamente, né? Vereador Antônio Carlos Banha, Joaquim, do PMDB aqui de Santos, mais uma vez participa com a gente nesta edição do nosso painel Regional Debates. Tudo bem? Também prazer revê-lo, Banha. Obrigado você, Boturão. Eu que agradeço esse convite, não para participar de um debate, mas ter uma verdadeira aula, um mestrado que se faz aqui toda semana, uma aula de mestrado, de doutorado, com uma pessoa tão culta, tão equilibrada e, ao mesmo tempo, experiente pelas suas passagens, as suas andanças, não só na vida pública, na sua vida privada, um operador do direito, uma pessoa que tem muito, mas muito, a nos ensinar. Tomara a Deus nós tivéssemos aqui um conselho. Eu acho que toda cidade, ô Boturão, teria que ter um conselho de pessoas, como no Japão a gente aprendeu, países de primeiro mundo, daquelas pessoas mais experimentadas, daquelas pessoas que já passaram pelo fogo do aço quente. Está lá um conselho à disposição do prefeito, um conselho à disposição do governador, um conselho à disposição do presidente da República. Nós teríamos sim um mundo menos violento, um mundo mais vibrante, um mundo mais atuante, onde estaríamos aí com misericórdia, com compaixão, com caridade e sempre sendo prisioneiros da esperança. Essa esperança que a cada dia o cidadão brasileiro, o cidadão do estado de São Paulo, ele vem definhando, ele vem se agarrando na fé e na esperança, porque a gente nunca sabe se ainda vai acabar muito pior do que está. 30 14 52 81 é o telefone, você liga para cá, participa conosco, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião, sempre em cima dos temas que a gente coloca em discussão, em debate aqui no programa. Estamos sempre em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e confere conosco tudo que está sendo debatido e discutido aqui ao longo do programa. Depois de encerrado, o programa vai para o YouTube, você revê sempre os trechos que julgar mais interessantes, não é? O programa por inteiro, se você assim desejar. E pelas redes sociais, sempre à sua disposição também, o facebook.com/painel regional. Destacando sempre os nossos parceiros, né? Parceiros do dia a dia aqui do programa, como é o DL, o Diário do Litoral, que nesta edição, né, traz a manchete aqui na capa: Justiça suspende greve dos servidores de Guarujá, né? Isso é uma liminar favorável à Prefeitura e determina o retorno imediato dos professores às salas de aula, professores que tiveram aí o polêmico, né, reajuste, ou a proposta de reajuste de 0,5%, e isso realmente está causando um alvoroço danado. O Vicente Cassione me ajuda aqui, distribui aí um exemplar ao vereador Banha. Na sequência, o nosso Manuel Rogério também estará conosco, e a gente então repassa a ele também mais uma edição do Diário do Litoral. E a capa também do nosso Gazeta de São Paulo, que circula por mais de 250 cidades de todo o estado, né? Eleições terão menos jovens nas urnas. Essa é a capa, essa é a manchete do Jornal Diário de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral. O balanço do TSE revela
queda no número de jovens eleitores na faixa entre 16 e 17 anos. Cassione, me ajuda aqui, recebe também um exemplar do Gazeta, né? E a gente tem uma série de questões, uma série de assuntos importantes a conversar aqui, mas eu só queria rapidamente uma avaliação. Eu sei o que eles vão dizer a respeito desse tema. Eu acho profundamente lamentável o que continua acontecendo. Nós tivemos há alguns meses um linchamento em Guarujá em virtude, não é, de um mau uso das redes sociais. E esse mesmo veículo que circulava pelas redes sociais de Guarujá, não é, indicava que por um determinado assunto, uma determinada votação, os 15 vereadores de Guarujá deveriam apanhar. A Câmara deveria ser invadida. Amanhã lembra muito bem disso, Cassione lembra também, isso foi profundamente noticiado, discutimos isso aqui, o caso está na Justiça, enfim. Né? E agora, ontem, a sessão da Câmara de Cubatão foi paralisada, né? O presidente da Casa, Wagner Moura, do PT, leu um manifesto público dos vereadores, porque o vice-presidente da Casa, César Nascimento, vereador do PDT, foi ameaçado de morte, não é, por 2 ou 3 cidadãos, né, com arma apontada para ele, para a esposa, para 2 assessores. E, ao que parece, não é, o assunto em questão é a comissão processante contra a prefeita Márcia Rosa lá na Câmara. Né? Isso, acho que precisa acabar de uma vez por todas. Nós estamos na Baixada Santista, não estamos no sertão do Piauí, né, Vicente Cassione? E Cubatão e Guarujá, infelizmente, tem um histórico, por isso que a gente precisa ficar preocupado. Né? É exatamente isso. Cubatão já tem na sua história casos de crimes que foram cometidos contra políticos. Né? O vereador Dinho, na época, foi assassinado a mando do prefeito Abel Tenório. Depois o prefeito Abel Tenório foi morto. E eu estou citando 2 casos, mas teve muito mais gente que morreu e que sofreu atentados, nós sabemos muito disso. Muito bem. Isto é uma cultura... O prefeito Clermont, em 2001, 3 tiros. Houve... Anis Maluf foi assassinado. Claro, claro. Tucla foi assassinado. Se a gente vai citar tudo o que aconteceu, realmente teria que ter preparado antes uma lista, porque não vem na memória, mas a gente sabe que Cubatão tem um histórico. E é engraçado que eu considero Cubatão, eu não sei se o vereador Banha e você concordam com isso, mas é pela experiência que eu tive convivendo com as comunidades da região, uma das cidades da região, talvez a mais politizada, é a cidade de Cubatão, que tem, inclusive, demonstrações assim de vida comunitária rica. Eles são orgulhosos da sua condição e fazem pela cidade. Quer dizer, as pessoas de Cubatão são muito participantes da vida comunitária. Mas, infelizmente, nós temos esse lado da violência, que em Guarujá também não é novidade, porque a gente cansou de ver no Guarujá assassinatos acontecerem, crimes acontecerem, inclusive praticados por pessoas que exerceram cargos importantes, crimes insolúveis até hoje, que estão aí para serem desvendados, não é? E talvez nunca sejam. Porque o caminho mais curto que as pessoas encontram, essas pessoas que têm esta vocação de matar como resolução, o caminho mais curto para resolver problema é elimina, extingue o seu obstáculo. O seu obstáculo é causado por João, mata João. E isto é uma sociedade sem lei. Porque não adianta você ter lei no papel. A lei tem que estar na consciência dos homens e tem que estar na prática coletiva. O respeito às normas que regem uma atividade social tem que existir em todo o seu sentido mais extremo. E isso não acontece. Nós não temos consciência jurídica, não temos consciência da legalidade, somos infratores das leis. As leis, é o único país do mundo em que as leis são feitas para não pegar, você diz assim, determinada lei existe, mas não pega. Por que não pega? Porque não é aplicada. E por que não é aplicada? Porque quem tem que aplicar a lei não aplica, e quem tem que cumprir a lei não cumpre. Então é uma indiferença diante das regras jurídicas, no mínimo, para não dizer das regras éticas, das regras morais, das regras jurídicas que regulam a sociedade. O que é o direito, por definição?
Direito, definição básica, que a gente aprende no primeiro ano da faculdade. Primária definição. Direito é um conjunto de regras jurídicas que regulam o bem-estar social. Quando as regras, que são feitas para serem cumpridas, não são cumpridas, e ao contrário, estão em vigência outras regras no subterrâneo da sociedade, que são regras da falta de ética, da falta de moral, da falta de juridicidade, isto é, a regra que cada um cria para ele mesmo e para o seu interesse, para a sua conveniência. Quando isso tem mais vigência do que a regra que está estabelecida institucionalmente, você tem uma sociedade no caos. E uma sociedade no caos leva a isso. Todo mundo ameaça todo mundo é refém de todo mundo e inverte a situação daquilo que seria a regra do bem-estar social. Te dou um exemplo para terminar minha intervenção nessa parte. Estou saindo com o carro da garagem anteontem. Devagarzinho, a traseira do carro aponta na calçada, vai indo. De repente eu escuto uns gritos. Eu paro imediatamente. Falei, o que aconteceu? Quando eu olho, tinha um carro parado exatamente em frente ao portão da minha garagem. Ele abre de correr. E o carro indevidamente parado não tem como você ter visão, porque o carro sai enviesado. Então eu vou me preocupando com pedestres que possam estar passando. Quando eu breco, paro, vem um cidadão, grita comigo, reclama comigo, porque eu ia bater no carro dele. Quer dizer, ele está parado na porta da minha garagem. Ele grita comigo, ele me censura porque eu ia bater no carro dele. Entra no carro, sai do carro, acelera e para em frente ao outro portão de garagem. Então, é essa ética torta, essa ética das pessoas que não têm nenhum sentido do que seja viver em sociedade, que leva a que os mais desequilibrados e os mais soltos dentro desse caos façam o que querem. Por isso que nós vivemos a situação em que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, eu sempre costumo dizer, está muito ruim, mas fiquem tranquilos que vai piorar. Muito bem, como eu disse na abertura, já está conosco aqui o nosso Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual do painel Debates, painel regional também. Tudo bem, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao vereador Banha, ao doutor Cassione, aos nossos telespectadores. É um prazer de participar aqui do painel regional, ainda mais num programa que inicia-se falando de ética, né, doutor? A gente sabe que a ética, há tempo, vem se tornando um produto escasso dentro da nossa sociedade, mas, enfim, ainda há gente boa, ainda há pessoas que privilegiam esse instituto da ética, que é um instituto antigo e que tem que estar com a nossa sociedade durante muitos e muitos anos. Muito bem, o Banha, que é um parlamentar já experiente aqui na cidade de Santos também, não é? Claro, tem um dos contato melhores, com não é? Dos melhores, melhores, mais atuantes, e tem um contato permanente com os colegas aí de Cubatão, de São Vicente, de Guarujá. Quero também uma avaliação sobre esse tema aí que o Cassione discorreu há pouco, essa ameaça de morte ao vereador, não é? Ao vice-presidente da Câmara de Cubatão, César Nascimento, que interrompeu a sessão de ontem. Banha, pois não? Eu comungo de gênero, número e grau, principalmente onde o Cassione, através até de uma grande ilustração na sua fala, ele acaba ilustrando com beleza, com requinte, com detalhes, e mostra a violência, a banalidade e a quanto chegou esse tipo de violência. E mostra, eu quero fazer até um comparativo aqui, das manifestações que nós tivemos lá no Rio de Janeiro e que agora estão sendo elucidadas, esclarecidas. Moça lá chamada de Sininho, que mobilizava um grupo muito grande de pessoas para mostrar o poder mediante a força, mediante a truculência, mediante a barbárie, ao caos, a incendiar, a depredar, a fazer, a marcar ponto. Porque, Cassione, você é um grande criminalista, um advogado experiente. O cidadão que quer matar, o cidadão que quer fazer, ele não vem com ameaço. Ele não vai falar, olha, eu vou te matar, se você fizer... Não. O cidadão
que quer fazer o trabalho, que é o delinquente, é o marginal, é o bandido, é o fascínio, ele já vem marcado. E a gente viu no passado, você falou de Cubatão, realmente, Cubatão, Guarujá, alguns envolvimentos podem até ter surgido numa disputa política, como lembro lá do caso do Abel Tenório, isso é um caso que ficou claro, né? O primo do homem da Lourdinha, né? Que era o Tenório Cavalcante. O Abel Tenório era primo do Tenório Cavalcante. E naquele passado distante, nós tinha essa questão de rixa. No Nordeste ainda tem aquela questão de coronalismo, tem a questão dos irmãos, que uma família briga com o outro. Mas dentro da política, e quando o senhor esteve lá, participando da Constituição, na formatura, da formação da Constituição, ela que se diz hoje, o povo comunga, que nada é se não está de acordo com a vontade do povo. Então, diz a Constituição Cidadã, que é o Estado Democrático de Direito, onde através da palavra, através dos seus representantes, dos seus entes, você vai manifestar a vontade e vai mostrar as agruras, as dificuldades, os problemas. Agora, através de uma faca na garganta, você vai impedir um ente legítimo, que foi eleito pelo voto popular, de manifestar esta ou aquela opinião. Eu acho que se chamou muita atenção, mas se existe já um perfil de tantos homicídios, de tantas tentativas, de tanta violência, a gente não pode pagar para ver. A gente tem que ter o resguardo, tem que ter a polícia, tem que estar ativa. Eu tenho visto nesses guetos instalados aí, nesses bolsões de pobreza, não podemos deixar de tapar o sol com a peneira. Cubatão é uma das cidades que mais arrecada no Brasil, mas também é uma das cidades que tem o maior bolsão de pobreza dentro do estado de São Paulo. A gente vê também que depois daquelas operações no Rio de Janeiro, Cassione, a gente viu que o crime migra. Se você aperta no Rio, ele vai sair para outro lugar. Vai sair para São Paulo, vai sair para Minas, vai sair para o Paraná. Eu acredito ainda em guetos que estão instalados nessas favelas, capitaneados aí pelo PCC, envolvidos com tráfico de entorpecente, uma polícia que parece que já está ultrapassada, a polícia civil a gente vê pela nossa cidade, que se fecha no período noturno. A gente tem os problemas de saúde, onde temos o Guilherme Gálvaro hoje sucateado a duras penas. Nós vemos cenas tristes da Santa Casa de São Paulo fechando com corrente e as pessoas do lado de fora esperando ser atendidas. Isso tudo dentro da população, do sentimento e do coração de cada um, há revolta, há a questão de não ser ouvido, não ter aquela, não está ecoando a voz do povo, que nós éramos aqui instrumentos que ecoava a voz popular. Nós somos esse instrumento, caixa de ressonância da população. E a população, eu não acredito que esse cidadão que foi intimidar o nosso vereador lá de Cubatão, e que não vai votar, eu acho que ele quis aparecer nesse intento, conseguiu o seu intento, mas não se deve calar jamais um parlamento, no Estado Democrático de Direito. O Poder Executivo está lá para executar. A única arma e a maior arma que nós temos é o voto, e através dele é que nós temos que ter essa consciência de mudar um país, de mudar a sociedade, de mudar uma cidade, de mudar um estado. Agora, que não dá, e que a gente não pode perder, é que vai ter sim. A luz nasce na escuridão. Eu creio piamente que nós temos essa mudança. Agora, não é através da força, da arma, da destruição, do choro, da desgraça, que nós vamos fazer um país com saúde, um país com respeito, um país com ética, um país com desenvolvimento e um país que sirva para as nossas gerações e as próximas. Que aqui se vive bem, se ganha o pão com o suor do seu rosto e se tem o quê? A respeitabilidade, a resignação de um povo que sofre, que escolhe, se escolhe bem, se escolhe mal. A gente tem que ter na nossa concepção que com as mãos sujas de sangue nós jamais vamos fazer direito ou vamos fazer justiça. Nós temos que acreditar ainda
que o voto ainda é o maior instrumento para que a gente possa colocar ou tirar esse representante ou aquele que não comungue com o Estado Democrático de Direito. Manuel Rogério falou sobre esse tema ontem à noite, conosco no painel regional das 10 da noite. E tem alguma coisa ainda a completar sobre esse assunto aí, Rogério? Pois não. Acho que sobre esse assunto da violência, nós já esgotamos tudo que esperava de pessoas de bem. Acho que pessoas de bem têm que se colocar contra a violência. Acho que a gente tem que afastar um pouco, eu disse até se a gente pudesse eliminar, exterminar essa palavra do nosso convívio, seria excelente, tiraria até ela do dicionário. Mas não adianta só eliminar uma palavra se as condutas não seguirem no mesmo sentido. Eu acho que o amor está aí, as pessoas têm que deixar o amor aflorar, pensar no bem comum, não só dos seus familiares, mas de todos aqueles que vivem na nossa sociedade. Eu queria depois, eu sei que está acabando, voltar com o Dr. Cassione sobre o assunto ética, porque eu achei muito interessante, acho que é um assunto pouco discutido nas mesas de debate, e isso é muito importante para a nossa sociedade. Vamos então para o nosso primeiro intervalo, já já a gente retoma aqui o nosso painel regional Debates, em instantes. Uma coisa de viado, é aquela coisa, mas olha... De volta ao segundo bloco aqui do nosso painel regional Debates, com muita satisfação, conversando aqui com Vicente Cassione, nosso advogado e articulista, né? Nosso vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos, e o nosso Manuel Rogério, nosso comentarista, advogado, aqui no painel regional Debates. O telefone segue aberto para você entrar em contato, participar com a gente aqui. A gente tem uma série de temas ainda para levantar com os nossos convidados, mas o Rogério pediu aí para insistir um pouquinho na questão da ética. Você tem a bola aí, Rogério, pois não? Bom, doutorão, nada mais sui generis da gente tocar no assunto na questão de ética, ainda mais nessa época que estamos num pleito eleitoral diante de uma campanha de disputa ao governo do Estado, ao governo federal e a cadeiras sendo na Câmara, na Assembleia Estadual como na Câmara Federal. Eu falo de ética, doutorão, porque eu queria saber aqui, a gente sempre tem essa curiosidade e essa vontade de ouvir do Dr. Cassione, que é uma pessoa experiente, de ele colocar toda a vivência política, tanto na vivência política como com a vivência profissional que ele tem, dentro das nossas dúvidas, dentro das nossas indagações. Eu falo de ética porque eu quero trazer aqui, fazer uma alusão ao Código de Ética dos Advogados também, que é o Estatuto dos Advogados, que estabelece padrões de conduta do advogado. E o advogado, ele tem como um princípio básico, quando ele advogou para uma parte em que a outra parte é adversária, ele durante um determinado tempo, um lapso temporal, ele não pode advogar para essa parte adversária. Isso é uma norma de conduta ética, porque se nesse momento ele está defendendo o A e do outro lado está B, não é possível que depois, imediatamente ou dentro de um interregno que não seja muito, que não consiga afastar as fragilidades daquele seu cliente, ele começa a advogar para a parte contrária. Bom, o que eu queria falar é o seguinte, aqui em Santos, por exemplo, quero citar a cidade de Santos, na última eleição você polarizou a eleição, a disputa eleitoral entre PMDB e PSDB. E logo em seguida da derrota do PSDB, o comandante do partido, aquele chefe maior do partido, ele se desfiliou do PMDB e se filiou no PSDB a troco de um cargo na Sabesp. E em seguida, ele se apresenta agora como candidato a deputado federal. Agora eu queria saber, dentro do contexto político, isso é ético? Porque se eu analisar como advogado, esse exemplo que eu dei da parte A, a parte B, era um adversário, o que advogava para a parte A não pode advogar para a parte B, dentro do contexto político de eleições, essa ética não se aplica? Eu vou começar dizendo uma definição de ética que eu criei quando eu me preocupei muito com o estudo da filosofia, porque a base de todo conhecimento, desde a química, a física, história, geografia, matemática,
a base de todo conhecimento está na filosofia. Então ninguém aprende nada, e quando eu comecei a estudar direito eu dizia, está faltando alguma coisa. Eu estou estudando direito, mas está me faltando alguma coisa. Foi quando eu mergulhei no estudo da filosofia e vi que ali estão as respostas, porque é na filosofia que você tem todo o pensamento humano mais brilhante girando em torno de conceitos fundamentais. É a filosofia que vai dizer o que é a verdade, vai dizer o que é a razão, vai dizer o que é o sempre, o que é o nunca, o que é a vida, o que é a morte. São pessoas que se debruçaram a vida inteira em seus pensamentos. Hoje as pessoas não pensam, as pessoas hoje são pensadas. Isto é, você fica diante de uma televisão vendo novela, você não pensa. É evidente que você não pensa. Se você não lê, se você não estuda, se você não para pensar, se você não se questiona, não adianta você chegar num velório de um ente querido e dizer, caramba, morreu. O que é a morte? A vida acabou. Qual é o sentido disso? Você tem que estar preparado para tudo isso. E isso tudo vem como um conhecimento que você vai adquirindo, como se você fosse uma imensa caixa d'água vazia, que gota a gota vai enchendo. Pela leitura, pelo aprendizado, ouvindo o que os mais sábios têm a dizer, aproximando-se das pessoas mais inteligentes, não nivelando por baixo, usando a razão, não apenas o instinto que hoje prevalece. Então, eu, quando mergulhei em tudo isso, eu queria ter uma definição de ética. E eu criei uma definição simples, que eu acho que serve para ensinar os alunos, porque eu dava aula de ética na faculdade de jornalismo. E era ética e legislação de imprensa. Se eu vou lecionar ética, eu tenho que explicar com palavras mais fáceis até ir mais profundo. O que é estética? Vejam, estética. A estética é a beleza da forma. Você vê uma bela estátua, uma escultura, uma grande pintura, uma pessoa bonita, você vê um belo, você diz, caramba, o teu senso estético diz, que coisa bonita, que coisa bela. Então, a estética é a beleza da forma, daquilo que aparece. O que é a ética? A ética é a beleza do comportamento. Se a estética é a beleza da forma, a ética é a beleza do comportamento. Isto é, o comportamento de acordo com os ideais do que seja conduta aceita, aprovada, respeitada, admirada por todos. Isso é a ética, a beleza do comportamento. Quando você tem um indivíduo que tem consciência daquilo que deve ser feito, mas ele despreza a sua consciência e faz o oposto do que ela manda, ele é o primeiro a se condenar. Não depende do juízo dos outros, nem do seu, nem do Banha, nem do meu e nem o do Boturão. A primeira condenação que nós recebemos não é dos outros. Muitas vezes os outros nos condenam e nós estamos nos absolvendo, porque nós estamos com a consciência limpa. Os outros julgam pela aparência, eu não. Eu julgo porque eu me enxergo nítido por dentro. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz. E se eu esconder de todo mundo o que eu fiz, eu não escondo de mim mesmo. Então, quando você tem hoje um comportamento generalizadamente antiético, em que as pessoas não têm noção do que seja cumprir à risca o que a sua consciência manda, ou o que é pior. Quando a consciência já não manda mais nada, quando a consciência já não tem mais capacidade de discernir entre o que é o bom e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, porque tem gente que já não tem mais essa capacidade de entendimento. E tem gente que, tendo a capacidade, sabendo muito bem o que é certo e o que não é certo, faz exatamente o contrário no interesse das suas conveniências, das suas ambições.
Na política isso tem sido regra. O indivíduo que é inimigo ontem vira amigo hoje. Mas não é que virou amigo porque agora se tornou afetivamente amigo. É porque hoje o inimigo de ontem é seu parceiro na consecução do interesse comum de ambos, da sordidez do comportamento. São pessoas que não têm vergonha na cara, mas mostram uma cara limpa. E aí que eu digo, a sociedade julga determinadas pessoas pela cara limpa que aparece. Mas as pessoas não têm capacidade de ver como é que eles estão agindo. Olha para os olhos da pessoa. Veja se quando uma pessoa sorri, está sorrindo por inteiro, ou está sorrindo apenas artificialmente como um ator ou uma atriz, para que os outros percebam aquele sorriso. O que é a lágrima de crocodilo? O que é o riso amarelo? O que é a hipocrisia no comportamento? Tudo isto é regra na nossa sociedade. Nós estamos vivendo um tempo em que as crianças começam a aprender isso na própria família, muitas vezes. Porque percebem a falta de ética do pai, da mãe, dos professores. Então, o processo de deseducação hoje é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Quando eu dizia que no Brasil, a lei do Gerson, que naquela altura se chamava assim, de querer levar vantagem em tudo, era uma lei que vinha crescendo e tinha mais força do que uma Constituição, porque a Constituição você rasga. Essas leis de levar vantagem você não rasga, porque a sociedade, por contaminação, vai cada vez mais multiplicando a força dessas leis. Então, quando você aponta que um determinado indivíduo era inimigo de outro, era de outro partido, depois muda, não é apenas ele que muda, ele muda. Não é que ele muda, é porque ele não tem espinha dorsal rígida. Tem gente que tem espinha dorsal de borracha, flexível, vira de acordo com o vento, fica duro na hora em que pode pisar no outro, mas se curva todo na hora em que ele se acovarda, porque não tem condição de enfrentar o poderoso. O demagogo é isso, não tem ética. O demagogo não tem ética. O ambicioso não tem ética. Porque são pessoas que, para chegar ao seu objetivo, passam por cima do que está na frente, atropelam o que está na frente, não pagam o preço da coerência, não pagam o preço de ter caráter. Caráter é alguma coisa que você tem que ter, não apenas porque isto vem com você, mas porque isto custa muito a manter, para você ter. Caráter é fácil de você deixar ele derreter. É muito fácil. Então, muitas vezes, uma pessoa que tinha caráter deixa de ter. Você diz, mas como é que pode? Pode porque deixou derreter. Porque se levou pelos seus interesses menores. E é isso que acontece na sociedade de hoje. Quando vocês falaram, e o Banha disse agora, tem muita gente de bem, e é diferente entre gente do bem e gente de bem, tem muita gente do bem, sim. São condenados a serem vítimas permanentes. Os que são do bem hoje, os que são de bem hoje, estão condenados a serem vítimas permanentes do sangue ruim, dos que não são do bem, são do mal, e dos que aparentam ser do bem e não são. Só que quando as pessoas vão descobrir, descobrem tarde. Porque o juízo externo, ele costumeiramente é errado. Você não vai com a cara de uma pessoa, bastou para você dizer que ela não presta, quando você não sabe como ela é por dentro. É esse o grande problema da sociedade de hoje. Muitas vezes, pessoas que se unem para um casamento, mulher e homem, 3 meses depois do casamento acabou. Por quê? Porque nunca se conheceram. Porque nunca se conheceram antes. Aí casaram num determinado momento, dão uma trombada um no outro e dizem, mas você é isso? E você é isso? Cada um para um lado. Por quê? Porque não se conheceram, a sociedade não se conhece. E se a sociedade não se conhece, quem que vai conhecer os políticos que andam por aí? De gravatinha, todos eles nas fotografias, na televisão, dando mensagens, dizendo que são isso, são aquilo. E a gente sabe que, na verdade, é o caminho feito para que eles cheguem ao lugar em que eles querem chegar. Cargos públicos. Ou por penduricalhos, por nomeação, agarrados lá, ou por voto. E, na verdade, o que eles querem não é servir
Porque cargo público é para servir à sociedade. Público. Não, eles querem se servir. E se servem. E enriquecem. E aí você quer o quê? Que a sociedade tenha condição de melhorar, quando o caldo de cultura é a falta de ética, está muito mais forte. A lei da ética, quando não é cumprida, é muito mais a infração enorme do que a infração à lei dos homens. Porque a lei da ética é quando você violenta a você mesmo, quando você se estupra, quando você sabe que está fazendo o errado para conseguir um objetivo que você sabe que é escuso. Então eu não estou aqui como pregador, não sou pastor, não sou padre, não sou absolutamente ditador de regra. Mas eu tenho um momento em que eu me desabafo. Porque a minha vida inteira, eu lutei para ter caráter. Custou muito. Custou muito. Tive ajuda, a começar do meu pai e de minha mãe. Depois da minha família. Depois dos amigos verdadeiros. E depois de mim mesmo, que muitas vezes tive que me chicotear, me flagelar para manter uma coerência. Independentemente do que os outros podiam pensar de mim. O PMDB foi citado, né? E o PMDB da cidade aqui, ninguém melhor que o Banha, que é o representante do partido aqui na mesa. O Rogério também é filiado, a gente sabe, vereador há tantos anos, né? Filiado há tanto tempo ao PMDB, para falar sobre esse tema também. Olha, eu sou do antigo MDB e do PMDB, de uma figura que, infelizmente, se estivesse aqui hoje, com certeza ele tinha falecido novamente. Uma das pessoas mais probas e honradas que me inseriu na política. Sei que está nos ouvindo, que acredito piamente nisso, nosso querido Oswaldo Justo. Um homem de caráter, um homem probo, um homem que entrou na política duro e morreu miserável. Vive da sua aposentadoria como bancário, sua esposa, sua filha, ainda mantém laços afetivos com essa família. E lá atrás, doutor Cassione, eu viajei na sua, como sempre, viajei na sua fala, na sua oratória, na sua colocação. Quando fala do demagogo, que para nós na política é o vendedor de ilusão, tá cheio, né, Cassione? Vendedor de ilusão. Falamos também aqui da fidelidade, aquela fidelidade partidária, aquela coisa da lealdade, porque a gente às vezes encontra professores, ícones que nos levam para caminhos que estão voltados ao interesse público como do justo. E dentro da fidelidade há a lealdade e há a gratidão. Esses são os temas que eu creio piamente da fidelidade, as bases. Também fala-se da questão da lei do gesto, como o senhor colocou, da levar vantagem. Tem a lei da malandragem, que fala que é a lei de Muricy, que cada um trata de si, também é outra lei que tem vingado muito. Mas eu quero colocar para o meu querido Cassione e para o Manuel Rogério, que falta também uma outra, que é a lei da omissão. Ação por omissão. A lei do silêncio, que o silêncio vale ouro. As coisas acontecem, ele tem a caneta, mas ele não vê nada, ele não quer ver, ele não quer se desgastar e deixa correr, que lá no fundo as coisas vão se encaixar. Isso também é um grave erro. Às vezes é feito com saber e às vezes é feito porque não quer se desgastar. E às vezes é feito já premeditadamente, como um teatro, e eu vejo isso em algumas casas. O senhor passou por casas ainda mais importantes, onde decidiam os destinos do Brasil, um verdadeiro teatro, porque o inimigo de hoje é o aliado de amanhã, e o interesse público ficava andando pelos corredores daquelas pessoas desesperadas, onde nós falávamos aqui, as vítimas, que é a sociedade, que batiam nas portas dos deputados, os trabalhadores que não sabiam se iam ficar com emprego ou não, e vinha aquela premissa fantasiosa do estudo. Eu acho que mais estes homens estudaram, não foi em cima de uma Bíblia. O senhor não é pastor, nem muito menos padre, mas o senhor sabe, o senhor é temente a Deus. O senhor é um homem
que tem família, tem uma base de família, tem o trabalho, que ganhou pão com o suor do seu rosto, é temente a Deus, mas o que eu tenho visto aí, muita gente estudou, foi na cartilha de Maquiavel, estudou demais a teoria de Lombroso, porque não tem misericórdia nem compaixão, e quando está no poder, pinta com cara de santo, joga a bola pro mato e não tem compromisso com a sociedade que o elegeu e daqui a 4 anos desponta como a fênix, desponta como salvador da pátria, desponta, mas lá atrás deixou tudo quebrado, desgastado, um municipal quebrado e desacreditado porque vendeu ilusão e na hora de fazer executou aquela velha ação por omissão. Ou seja, vale a maior. Quanto tênis, quanto vales. Nada tênis, nada vales. Você acredita nisso, Cassione? Vou fazer o break aqui rapidamente. Na volta, estou com o segundo bloco esgotado aqui. O Cassione responde a mais esta indagação aqui do Banha. A gente sempre aqui também com a participação do Manuel Rogério. Em instantes. O Regional Debates, aqui com o nosso Vicente Cassione, com o vereador Banha, do PMDB aqui da cidade de Santos, e com o nosso Manuel Rogério também, e sempre a sua participação importante pelas redes sociais, pelo telefone também, não é? O assunto é ética, especialmente ética na política, levantado no bloco anterior pelo nosso Manuel Rogério. O Cassione fez uma abordagem bastante fundamentada, aí, aprofundada, o Banha também emitiu a sua opinião e deixou aí no ar uma outra colocação para que o Cassione respondesse, não foi isso, vereador? Se precisa, para chegar no poder, no estentor do poder hoje, precisa vender alma para o diabo, para que faça essa situação. Porque o que a gente vê é que estudaram muito, foi a teoria de Lombroso, foi estudado muito nos livros de Maquiavel, porque está faltando um pouco mais de Deus no coração, está faltando um pouco mais dessas pessoas que dirigem a nossa cidade e dirigem o nosso país e o nosso estado, passar dessa figura de vendedor de ilusão, de falsas promessas, a se interessar mais. Porque hoje estamos nós no comando, capitaneando aí os nossos filhos e os nossos netos. O senhor acredita mesmo nisso, piamente, que esses caminhos íngremes e sinuosos, para o cara chegar a mostrar o seu trabalho, precisa vender alma para o diabo? É o que está acontecendo, a sociedade acredita nisso hoje. Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, eu não sou a pessoa hoje mais indicada para emitir opiniões públicas, porque a vida me ensinou tudo o que eu pude aprender e me mostrou que o homem é o único animal que não deu certo, como dizia o Milor Fernandes. Eu tenho hoje um afeto muito grande pelos animais, principalmente pelos cãezinhos. Eles são de uma fidelidade e de um afeto absolutamente incondicional. Não tem em nenhum momento hipocrisia, falsidade. O cão, ele olha para você, ele fala com os olhos. É a linguagem mais direta que tem. Abana a cauda, mostra que está feliz. Se não abana a cauda, está na dele. E sem que você dê nada a ele, ele te dá tudo. Ele não pede nada, nada em troca. Esta seria a relação ideal no dia em que os homens fossem feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que a maior transgressão que se pode fazer contra a ideia de Deus é dizer que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Se fosse assim, esse Deus seria uma coisa terrível. Então eu não acho que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, não. Por mais que o homem seja correto, temente a Deus, bom, a distância é muito grande, não dá para... É muita presunção. O homem é tão presunçoso que ele mesmo disse que ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu não sou o melhor para opinar, porque as pessoas dizem que eu sou pessimista. Eu não sou pessimista. Eu, se fosse médico, chegasse um doente e eu dissesse, esse homem está doente e tem um câncer, mas eu vou enganá-lo.
Eu digo, olha, o senhor não tem nada, toma essa aspirina aqui todo dia que está tudo bem. Eu fiz caridade? Não fiz caridade nenhuma. Eu menti para ele, eu enganei, ele está morrendo e eu disse que ele não tem nada. Ora, se querem que eu sente aqui para dizer aquilo que todo mundo gostaria de ouvir, não, está tudo maravilhoso. Bom, primeiro que iam me internar no hospício se eu dissesse que está tudo maravilhoso. Agora, é um paradoxo. Se eu disser que está tudo maravilhoso, eu sou louco. Se eu disser que não está nada bom, vão dizer que eu sou pessimista. Então você não tem saída. Mas o homem é lobo do homem? Não, o lobo é pretexto. É. O lobo está mal empregado, a figura do lobo aí está mal empregada. O homem é o homem do homem. Coitado do lobo. O lobo não chega nem aos pés. O homem é o homem do homem. Aí você tem a expressão correta. Homem, lobo do homem, é fazer uma injustiça ao lobo, porque o lobo tem uma dignidade que é indiscutível. A de ser lobo e só lobo. Ele não trai a sua natureza. O lobo é lobo. A cascavel não trai essa natureza, ela é cascavel. Cada um dos animais é o que ele é. Você não vê um animal estuprando o outro. Nunca viu. Não existe. Não existe no reino animal dos mamíferos, vertebrados superiores, estupro. Você não vê um animal matando o outro pelo prazer de matar. Só mata por necessidade. Para sobreviver, na luta da sobrevivência. O ser humano não. Ele está sobrevivendo, mas ele precisa mais do que a sobrevivência. Ele tem que se sobrepor, ele tem que exercer o poder. Eu sei o que é ter exercido o poder. Eu tinha uma carteira que tinha um brasão da República, escrito Câmara dos Deputados, que se eu abrisse em qualquer lugar, aquilo abre portas. Eu fui 8 anos deputado federal. Eu nunca puxei a minha carteira do bolso para mostrar para ninguém. As pessoas tinham que olhar para mim e ver se eu tivesse autoridade, a minha autoridade moral, a minha autoridade do ser humano. Não é a carteira que dá autoridade. A arma na cinta, a carteira, isso não dá autoridade a ninguém. Aí, o exercício de um cargo não dá autoridade a ninguém. Autoridade, porque você pode olhar o sujeito, faz uma reverência ao rei e diz esse rei é um canalha. Então, no fundo, ele não tem autoridade em relação a você. A autoridade que você tem medo dele. Você se curva diante do poderoso. Enquanto que diante do Mahatma Gandhi, ou diante de um Chico Xavier, ou diante do Padre Chiquinho de São Judas, as pessoas se curvam em reverência ao ser humano. E é esse ser humano que refulge. Então, quando você diz, tem caminhos para chegar lá? Tem. Muitas pessoas chegaram lá, sendo coerentes, sendo justas, porque a justiça está na gente desde que a gente nasce. Qual é o primeiro sentimento que uma criança mostra quando é pequenininha ainda? É a consciência da justiça. Se você tiver 2 filhos, um tem 3 anos, outro tem 2 anos, você dá uma bala, um pacote de jujuba para um, não dá para o outro, ele vai dizer, eu também quero. Você deu para ele. Esse, você deu para ele, eu também quero, está na definição de justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu. A arte do bom e do igual. Quando você dá para um e não dá para o outro, você fez a injustiça. E a criança, sem que ninguém ensinasse, sem que ele estudasse em lugar nenhum, sabe que ao dar para um e não dar para ele, é injustiça. Essa consciência do que é justo, as pessoas têm. Tem gente que só atinge o poder pelos caminhos tortuosos, vendendo a alma, até porque a sua alma não vale nada, vendendo a consciência, porque a consciência é podre. Então você vendendo essas coisas, no varejo desta sujeira que é a vida para muita gente, tudo bem. E a omissão e o silêncio, Cassione? Você tem no direito penal os crimes chamados de ação ou comissivos e os crimes de omissão, mas que equivalem à ação. Isto é, crimes comissivos por omissão, em que a ação é equivalente à omissão. Quer ver um exemplo? Tem um camarada pendurado num galho de árvore no abismo. Ele é seu inimigo.
Você chega, você tem uma corda que você pode dar para ele e ele se salva, ou você pode chamar um socorro, ou você pode esticar um tronco, um galho de árvore para tirá-lo daqui. E ele não está aguentando mais, está pendurado. Aí você diz para ele, eu quero que você morra. Eu vou deixar você cair. Você vai ficar aí até não aguentar, vai abrir os dedos e vai despencar no abismo. Que diferença existe entre quem omite a salvação nessa hora e o camarada que dá um tiro no outro? Nenhuma. Portanto, a omissão e a ação, às vezes a omissão é mais grave. Porque a ação, às vezes, você tem que pôr a cara. Às vezes você tem que pôr a cara para agir. Na omissão, você finge que não está vendo, finge que não é com você. Você não... Sabe, estou dormindo. E isso nem coragem de agir você tem. Às vezes o omisso é mais covarde, mais calhorda do que o que age. Porque o que age, às vezes, é bandido, mas mostra a cara. E nessa política que a gente vê aí, tem muita gente que é boa, claro que tem. Mas chega um momento em que não vejo saída para a sociedade hoje, do nosso país, resolver os seus problemas pelo bem. Não vejo. Como é que aconteceu a Revolução Francesa? Guilhotina, sangue escorrendo e guilhotina. As ideias eram muito bonitas. Os iluministas eram gênios. Danton, Marat, Voltaire, Robespierre, Jean-Jacques Rousseau, os grandes pensadores daquela época. Criaram toda uma estrutura de ideias. Mas na hora H, foi na baioneta e na guilhotina que as coisas se equilibraram. Sem sangue derramado, num determinado momento, em que a sociedade perdeu completamente as suas regras, sem sangue derramado não se faz uma revolução. Revolução pelas ideias é a base. Mas para pôr em prática, vai ter uma hora em que a coisa explode. Não é porque eu queira que isso aconteça. Eu tenho filhos e tenho netos. Não gostaria de vê-los enxertando trincheiras com o seu sangue. Mas, infelizmente, a história diz como é que é o futuro. E toda vez que você teve mudanças na sociedade, foi pelo sangue. Verdade. Manuel Rogério, que pegou esse gancho aí da questão da ética, né, especialmente da ética na política, gerou este debate todo aqui. Ficou satisfeito, não? Tem algo a completar aí? Todas essas avaliações? Em relação à ética, acho que o Dr. Cassione já expôs bem o que seria uma norma de conduta ideal, não estipulando regras, mas dizendo que isso está dentro da consciência de cada um. Agora, foi muito interessante a explanação do Dr. Cassione, quando ele trouxe regras de direito penal para esse assunto que nós estamos discutindo, e se abrir aqui o Código Penal e tentar achar normas de conduta e os tipos penais que estão cometendo nessa eleição, realmente, é claro que é o artigo 171, que é o artigo de estelionato, que é aquele que diz iludibriar as pessoas em troca de vantagem. É claro que isso é uma regra de conduta que não pode ser aceita dentro dos padrões éticos, e a gente espera que os nossos candidatos assim não hajam e que tragam para a gente, para nós que somos eleitores, o que é de melhor, a sua verdadeira identidade. Para assim a gente escolher. Você disse, a gente assim espera, você espera mesmo? Eu não espero. Professor, eu não espero. Professor, eu não vou fechar com essa... Infelizmente, a gente bate contundentemente, a gente coloca, mas eu queria fechar esse programa com uma mensagem. Vinha por aqui, o senhor conheceu bem esse poeta e foi ministro da Cultura, onde dizia que nós vamos seguir, reinventar os passos, manter o compasso, não ter cansaço e chegar e não ter no fim. Alguma dor talvez, mas a luz nasce na escuridão, e eu quero ser prisioneiro dessa esperança, dessa fé que nos leva e eleva. E eu tenho certeza que lá no fundo, lá dentro do coração dessa pessoa que eu admiro, que eu tenho um apreço, carinho e conheço a sua árvore e conheço os seus frutos, que lá dentro tem a esperança, tem a vontade de fazer valer tudo aquilo que o senhor pôs em prática na sua vida toda,
que é a ética, que é a correção, que é a decência, que é amor no coração. Estamos fechando o painel Regional Debates, esta edição, sempre com muita alegria e satisfação, recebendo aqui Vicente Cassione, recebendo o vereador Banha do PMDB de Santos, e o nosso painel Rogério também. Obrigado a você que participou, que entrou em contato com a gente aqui, pelo telefone, pelas redes sociais, Silvio, Laurindo, enfim, Walter também, o Renato, o Nito da Lemô, o Custódio, o Martinho, enfim, tem uma renca enorme de pessoas. Muito obrigado. Um abraço, a gente volta amanhã, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, um pouquinho mais na frente, depois do JB, outro encontro no painel regional.